Rio de Janeiro, nos anos 60, é uma cidade de encantos sem fim, com praias de areias branquinhas e um sol que nunca tem fim. As ruas cheias de vida, com pessoas de todo lugar, o samba no pé de cada um e a nova bossa a embalar. O ritmo da cidade é impossível não se apaixonar. Ó Rio de Janeiro dos anos 60, onde a bossa nova enchia a alma de alegria, onde as praias eram repletas de gente bonita. E como o Cristo Redentor abençoava a cidade, enquanto o Pão de Açúcar imponente se erguia, o samba ecoava pelos morros e a brisa do mar refrescava os dias. Vamos voltar de volta aos anos 60. O Brasil dos anos 60 foi um período marcado por profundas transformações políticas, sociais e culturais. Na década de 60, o país vivenciou um intenso processo de industrialização e modernização, impulsionado pelo governo de Juscelino Kubitschek. Esse período ficou conhecido como os Anos Dourados, pois o país alcançou um grande crescimento econômico e social. Na década de 60, o Brasil viveu um momento de grande desenvolvimento da indústria automobilística, impulsionado pela criação do Grupo Executivo de Indústria Automobilística, o GEA, em 1956. O objetivo do GEA era coordenar e incentivar a produção de veículos no país, visando a substituição das importações e fortalecendo a indústria nacional. Como resultado dessas políticas, a indústria automobilística cresceu rapidamente no país. Em 1960, o Brasil produziu cerca de 70 mil veículos, número que subiu para mais de 500 mil em 1968. Além disso, várias montadoras estrangeiras como a Ford, General Motors, a Volkswagen e a Willys se instalaram no Brasil durante essa época, contribuindo para o aumento da produção nacional. A presença das montadoras estrangeiras no Brasil também trouxe mudanças significativas para a geração de empregos. A fabricação local era um dos alicerces do governo JK, que prometera o progresso de 50 anos em 5, e tinha a indústria e o transporte como dois de seus focos de atuação. Produzir automóveis aqui significava criar um parque industrial formado não só por fábricas, mas também por uma rede de fornecedores de autopeças e serviços periféricos de infraestrutura. A arrancada promovida por JK só tornou possível graças a providências anteriores. Dois fatores foram vitais para a implantação da nossa indústria automobilística. Um foi a Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada em Volta Redonda em 1946, para alavancar a siderurgia brasileira. O outro foi a Petrobras, que a partir de 53 aumentaria gradualmente a autonomia nacional na produção de petróleo e derivados. Embora passassem por um momento de expansionismo para o exterior, devido à saturação de seus mercados internos, os grandes fabricantes mundiais julgavam inviável fazer carros no Brasil. Diziam que não encontrariam mão de obra especializada, matérias-primas e o parque industrial necessário para se estabelecer. Até Preston Tucker, que fez poucas unidades de seu ousado Tucker Torpedo em 48, nos Estados Unidos, veio ao Brasil sondar a possibilidade, não concretizada, de fazer um esportivo chamado Carioca. Conforme previa o GEA, até 1960, 90% do peso dos caminhões e utilitários vendidos no Brasil deveria ser de componentes nacionais. Para automóveis de passeio, esse número subia para 95%. Além de 30% dos componentes dos veículos importados já terem fornecedores nacionais, como baterias e velas. Ganhariam as ruas os primeiros carros de passeio fabricados no Brasil, a Romizeta e o DKV Vemag Universal, que mais tarde passaria a se chamar Vemaguete. O plano para fabricar caminhões aprovou 6 projetos: o da FNM, da Ford, da GM, da International, da Mercedes-Benz e da Scania Vabis. Na sequência eram aprovados programas para os jipes DKV Vemag, Land Rover, que não foi concretizado, da Toyota e da Willys Overland. Em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, a fábrica de tornos industriais Home começava a fabricar o Romizeta em 5 de setembro de 1956, data considerada um marco inicial da nossa indústria. A Mercedes passava a produzir o caminhão L312, em seguida, no dia 26, e a Vemag, como já dissemos, a perua DKV Universal, no dia 26 de novembro.
Os Volkswagens brasileiros existiam desde 1951, por meio da Brasmotor, que os importava e depois passou a montá-los, mas só em julho desse ano era iniciada a fabricação local de um modelo da marca, a Kombi, com motor de 1,2 litros. O mesmo acontecia com o Jeep e a perua rural, ambos da Willys Overland. Montados aqui havia 3 anos, ganhavam produção no país com motor de 6 cilindros e 2,6 litros. A Ford começava em agosto a fabricar caminhões, o F600, e 2 meses depois a picape F100, com motor V8 de 4,5 litros a gasolina. Em 1960 chegava o FNM 2000 JK, versão brasileira do Alfa Romeo 2000 berlina italiano, pelas mãos da Fábrica Nacional de Motores. Introduzia aqui pneus radiais, motor com duplo comando de válvulas e transmissão de 5 marchas. Outro lançamento era da Willys Overland, o Aero Willys, que estreava em março. Era um amplo sedã com estilo já superado nos Estados Unidos, de motor de 6 cilindros e 2,6 litros, o mesmo do Jeep. A Rural brasileira ganhava frente exclusiva. O Candango da Vemag passava a vir em versão com tração dianteira sem reduzida e o Sincas recebia a opção de luxo Presidência, dotada até de minibar para o banco traseiro. 1962 foi o ano do carro esporte de fábrica. A Willys passava a fazer, sob licença da Alpine francesa, o atraente Interlagos, com carroceria de plástico, com fibra de vidro e versões coupé, berlineta e conversível. Os motores de 850, 900 e 1000 cm3 forneciam até 70 cavalos. E a Volkswagen trazia da matriz as belas linhas do coupé Camanguia, que não cumpria no desempenho do motor 1.2 a promessa de esportividade da carroceria. Ainda em 62, o Aero Willys mostrava em setembro um novo estilo, elaborado no Brasil. A Cinca fazia o primeiro sedã com aspecto esportivo, o Rally, e o Renault Gordini era opção ao Dauphine, com mais potência e caixa de 4 marchas. Em outubro era fundada a Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, a IBAP, que anunciava planos de produzir um carro popular, um utilitário e o médio de luxo democrata, com motor V6 traseiro e 2,5 litros. Depois de 5 anos e muita turbulência, a empresa seria encerrada. Nascia o primeiro carro com desenho exclusivo para o Brasil, o Officeore da Vemag, com estilo europeu e o motor 1,0 litro do Belka. A Cinca adotava o motor Meizu V8 de 2,5 litros. Rigoberto Soler mostrava no salão do carro Sport o 4200 GT, depois chamado Irapuru, com motor Chevrolet de 6 cilindros de 4,3 litros e velocidade máxima de 200 km por hora. A GM lançava a picape C14, sucessora da série 3100 Brasil, e a perua da mesma linha, a C1416, que logo foi renomeada para veraneio. Na década de 60, as estradas brasileiras ainda eram extremamente precárias em comparação com as estradas de hoje. Muitas das rodovias que existiam na época eram de terra e estavam em péssimo estado de conservação, dificultando muito o tráfego de veículos. As poucas estradas pavimentadas que existiam também não eram muito melhores, com pouca sinalização, buracos e desníveis na pista. Além disso, o transporte rodoviário era pouco desenvolvido, com poucos caminhões e ônibus disponíveis para o transporte de mercadorias e passageiros. Voltando a falar de carros, o segmento de esportivos ganhava o GT Malzone, com mecânica DKV, que evoluiria para a próxima série do Puma. A onda dos carros econômicos prosseguia, com as versões profissional do Cinca, sucessora da Alvorada, o pé de boi da Volkswagen e o pracinha da Vemaguete. A Willys inseriu o Itamaraty, um aero mais luxuoso, com painel em jacarandá maciço. No fim do ano mostrava no salão o executivo, uma limusine de 5,5 metros, com o primeiro ar-condicionado do mercado, apenas para o banco traseiro, partição entre motorista e passageiros e até barbeador elétrico. O FNM 2000 ganhava a versão Timby, Turismo Internacional Modelo Brasil, com novo visual frontal e motor mais potente. O Cinca Esplanada trazia novo estilo e a mecânica do Chambord. Nasciam os carros Sport Onça, Coupé com mecânica do FNM 2000 e Puma GT, ainda com motor DKV de 1,0 litros,
A versão de rua do GT Malzone, que já vencera nas pistas, mais o Interlagos desaparecia. A Vermaguete e Belcar 67 ganhavam nova frente e a Ford oferecia a tração 4x4 para o F100. Apresentado no salão do ano anterior, começava a ser fabricado em fevereiro o Galaxy 500, primeiro automóvel da Ford brasileira, com as linhas do modelo norte-americano de 1965 e motor V8 de 4,5 litros do F100. O Willys Itamaraty vinha com um motor agora de 3,0 litros, bem mais adequado que o de 2,6 litros anterior. O motor do Fusca passava de 1,2 para 1,3 litros e o da Carmanguia e o da Kombi chegava a 1,5 litros. Este último motor e o chassi Volkswagen passaram a adotar o Puma GT 1500, que assumia as formas que durariam por anos. A DKV Vemag desaparecia, sendo absorvida pela Volkswagen, e a Cinca descartava a linha Chambó, que tanto fez sucesso no passado. Um ano de lançamentos de vida longa, Opala e Corcel, ambos em novembro com 4 portas. O primeiro automóvel Chevrolet no Brasil oferecia motores de 2,5 de 4 cilindros e 3,8 de 6. O Ford, projeto absorvido da Willys, tinha motor de 1,3 litros, com inédito circuito selado de arrefecimento e tração dianteira. Ao mesmo tempo, aparecia o Volkswagen Sedan 1600 de 4 portas, apelidado de Zé do Caixão, que só faria sucesso entre os taxistas. A Ford lançava para 1969 o Galaxy LTD, com mais luxo, e adotava um novo motor, de 4,8 litros. O F100 tinha um novo estilo, o Carmanguinha vinha conversível e a linha 5 aumentava com o simples Regente e o GTX com aspecto mais esportivo. A marca Dodge estreava seus carros em outubro com o Dart, um grande sedã de 4 portas com motor V8 de 5,2 litros, o mais potente brasileiro até então e até hoje. O FNM ou Fenemé subia em cilindrada para 2.150 cm3, números que agora o identificavam, e recebia bancos dianteiros individuais. A Volkswagen lançava a perua Variant, com motor de 1.600 e a novidade dos 2 carburadores. E assim concluímos nossa viagem aos anos 60, contando um pouco da história do nascimento da indústria automobilística nacional. Até a próxima, pessoal!